Seguimos esta edição da tarde da Gazeta News, ainda aqui com o perito criminal Edson Júnior, para poder trazer detalhes, porque hoje completa uma semana também de uma tragédia, um acidente envolvendo um caminhão-tanque e um carro de passeio em Flecheiras, que matou a médica Flávia Emanuele Gomes, de 27 anos, e o estudante de medicina da Uncisal, Lucas Queiroz Silva, de 25. Uma terceira pessoa, a médica Lisiane Toledo, sobreviveu ao acidente, já está em casa ao lado dos familiares, com algumas escoriações no dia, e dias após o acidente, a Polícia Civil do Estado de Alagoas abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do sinistro. O Gazeta News, edição da tarde, também vai dar sequência agora, trazendo mais uma vez o Edson Júnior, que é especialista em acidentes de trânsito. Ele vai bater um papo conosco sobre como é feita essa análise de um acidente como este. Edson, agora vamos explicar como é feita inicialmente a análise. O que é que os peritos eles procuram observar para trazer nesse quebra-cabeça detalhes do acidente e também trazer todo esse cenário? Então, tudo começa com uma coisa que a gente chama de princípio de Locard, que diz que todo contato deixa um vestígio, né? Uma marca, a troca ali de material e vai deixar uma marca. Além disso, no caso específico das ocorrências de trânsito, você tem basicamente a física, a mecânica clássica, que é uma área da física que é determinística. Então, o que é que a gente faz? A gente analisa as forças, a gente aplica as leis da física e a gente reconstrói analiticamente o fato, matematicamente. A um nível que, quando eu reconstruo uma ocorrência de trânsito, eu consigo saber até quantos segundos cada condutor teve para tomar uma decisão naquele evento. Então, a gente consegue realmente chegar a uma conclusão completa e bastante sólida. Entendo. Porém, isso só é possível a partir do levantamento técnico-pericial. O que é o levantamento técnico-pericial? É a análise da cena do crime em busca de vestígios que mostrem, que apontem o caminho. O primeiro dos vestígios em cenas de atropelamento, de colisão, é o famoso sítio de colisão ou sítio de atropelamento. É o ponto exato onde aconteceu. Ele é fácil, a gente consegue enxergar ele usando o princípio de Locard, né? Através de marcas. Essas marcas normalmente são sucagens, são derrapagens. O que é uma sucagem? Quando um veículo colide com outro, a lataria, ela enverga, ela deforma e ela risca o asfalto. Esse risco no asfalto é a sucagem. Vai dizer onde aconteceu a colisão, onde é o sítio de colisão. No caso do atropelamento, você pode ter ali uma marca de frenagem, fricção, pode ser atritamento do próprio corpo da vítima contra o solo. Isso vai dizer onde ocorreu o atropelamento. Sim. E aí a gente começa a montar o quebra-cabeça. É a distância de mobilização dos veículos para o sítio de colisão, é a distância dos cadáveres para o sítio de atropelamento ou colisão. Nesse evento específico que você colocou, pelas imagens, a gente vê que não se trata de uma colisão. Inicialmente, ela foi divulgada de maneira equivocada. Ela se trata de um tombamento. Olha aí. Porém, um tombamento, essa imagem perfeito, de uma infelicidade estatisticamente inacreditável. Por quê? Porque coincide com o momento que o outro veículo estava do lado, exatamente o lado para o qual o tanque tombou. Vale frisar que esse tanque é um tanque que transportava resina, que tem uma densidade, uma relação massa sobre volume grande, ou seja, um peso grande. Então, você precisa imaginar o seguinte, de maneira bastante simples. Quando a gente pensa num automóvel que corra mais, a gente está pensando normalmente em automóveis mais baixos. Isso. Então, o centro de gravidade dele está mais baixo, está mais próximo do solo. Então, a probabilidade dele tombar é menor. Quando você trata de um veículo desse tipo, um caminhão-tanque, principalmente carregado de um líquido denso, o centro de gravidade sobe. Então, ele está numa condição que, se ele for deslocado para um lado ou para o outro, se a vertical dele inclina para um lado ou para o outro, o centro de gravidade muda, de tal maneira que ele tomba com facilidade. Entendo. Agora, Entendeu? com essa situação, Edson, que você descreve, com o depoimento, por exemplo, já dado, eu sei que o processo de oitivas é um processo muito cauteloso nessas etapas de investigação, mas o condutor do caminhão, ele já concedeu, inclusive, o seu depoimento e ele informa que o tanque do caminhão deslizou no desnível,
que fica entre a pista e o acostamento, fazendo, inclusive, perder o controle por instantes. E há como provar uma situação como essa, nessa análise que você traz, dentro do aspecto mesmo que a perícia utiliza com esses elementos, se esse desnível teria sido fundamental para fazer com que o caminhão perdesse o controle e acontecesse esse tombamento? Então, vou te dar uma ideia. Quando eu chego num local de ocorrência de trânsito, eu prefiro nem ouvir testemunhos. Tanto que o próprio Código de Processo Penal diz que se a ação violenta deixar vestígio, é obrigatória a perícia, não suprindo a confissão do acusado. Ou seja, a nossa conclusão, quando eu analiso um local, a minha conclusão, ela não depende do relato, do testemunho, e não deve depender. Ela é baseada em elementos técnicos científicos que não podem deixar dúvida. Então, o que é que a gente analisa? A via como um fator, por exemplo, essa inclinação, buraco na via, por exemplo, obstáculo na via. A máquina como um fator, por exemplo, uma falha mecânica, uma ausência de manutenção, um pneumático, ou seja, um pneu muito desgastado, ou o fator humano, que seria uma manobra do condutor, uma manobra indevida, por exemplo, certo? Agora, vamos analisar o que você colocou, o depoimento dele. Primeiro, a perícia pode demonstrar se o depoimento dele está correto? Pode. Mas a grande questão é, estando correto, isso isenta ele de culpabilidade? Essa é uma grande pergunta. Pois é. Ponto número 1. Por que deslizou? Foi um erro de projeto? Foi um erro de construção? A rampa transversal da via, porque toda a via não é horizontal, a rodovia não é horizontal como a gente imagina. A rodovia ela tem um ângulo de inclinação, que é uma rampa transversal, para que a água da chuva escoe. Facilitar o escoamento, não é isso? Essa rampa ela não pode ser excessiva, não pode ser menor do que o que as NBRs determinam. Se a rampa é excessiva naquele local, poderia produzir o deslizamento. Se ela não é, poderia produzir um acúmulo de água que poderia também levar ao deslizamento. Então, por que isso aconteceu? Ponto número 2. Ele alega no depoimento a questão da altura da via em relação ao acostamento. Mas isso também ele é tabelado, ele é determinado pelas normas de construção de rodovias. Outro ponto que você precisa considerar é que a linha de bordo, que é essa faixa branca, ela tem uma distância aí que deve ser mais do que 10 centímetros em relação ao desnível. Então, você não pode transitar além da linha de bordo. Você precisa transitar entre a linha de bordo e a linha de separação. Então, por que o pneumático do tanque desceu o desnível? Perfeito. Então, a gente precisa determinar por que isso aconteceu. Isso aconteceu como consequência do fator via, um problema na via, ou foi do fator máquina, um problema no caminhão, nos pneumáticos, ou fator humano, um erro de manobra dele. Então, esse é o problema. O trabalho do perito é, a partir dos elementos materiais, construir a tese, aquela tese que coaduna, que faz com que todos os vestígios entrem em acordo e que não é derrubada por uma antítese, ou seja, é a tese correta. E aí ele vai dizer, o perito vai dizer exatamente o que aconteceu. A questão da culpabilidade, ela vai aí do dolo, culpabilidade. Nesse caso não há que se falar em dolo, mesmo que dolo eventual não poderia se falar, porque até onde eu vi nas reportagens de vocês, foi feita alcoolemia e ele não estava sob efeito de álcool. Então não há que se falar em dolo, em intenção de produzir, ou em dolo eventual. Mas há que se falar em culpa, e a gente precisa discutir a culpa. Então, a perícia, ela vai dizer o que aconteceu. O perito que fez esse levantamento, ele entrou em contato comigo para... Eu sou professor dessa disciplina também, né? Nos cursos de formação de perito criminal. Dei aula para os novos peritos daqui, vou dar aula para os de Sergipe próximo mês, né? E aí é comum que eles tirem alguma dúvida comigo, quando tem dúvida, né? Então, eu lembro dele ter falado sobre rompimento de parafusos do tanque. Opa. O que demonstra que esse tanque variou, de fato, o centro de gravidade, rompendo algum parafuso. Mas voltamos à primeira questão. Isso acena para a possibilidade,
para concordância do relato do depoimento do condutor à cena. Faz sentido. Num primeiro momento, eu não fiz essa perícia. Claro, claro, claro. Mas faz sentido, num primeiro momento, ser verídico o que ele colocou. Mas por que aconteceu? Por que escorregou? O perito vai determinar isso. E ao determinar isso, a gente vai entender o que de fato aconteceu. Edson, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo conteúdo que você tem a oportunidade de expor aqui no Gazeta News Edição da Tarde. Espero ter novos encontros aqui também, tá, Edson? Para Estou poder, à disposição. nesse compartilhamento aqui, nesse aprendizado aqui com todos nós. E continue com esse trabalho, que é um trabalho muito bonito. Muito obrigado. E tenho certeza que traz com muita justiça também aquilo que é necessário para a nossa sociedade. Sim. Muito obrigado. Neste final de semana, mais precisamente